Podcast Arte e Notícia, com Fredo Júnior. Gente de perto, gente de longe, tudo bem? Estamos em mais uma edição do nosso Podcast Arte e Notícia, aqui nos Estúdios Pinheiros. E hoje recebendo duas queridas que vêm para contar histórias. Contar história é bom demais, né, Inajá? Muito não é, bom. Matilde? Sim. Tudo bem? Muito bom. Tudo bom. Muito bom. A Inajá e a Matilde têm histórias da banda municipal. Você aí que cresceu, assim como eu, ouvindo a nossa banda no Coreto, mas tem outras histórias além da banda do Coreto que a gente vai saber por aqui. Obrigado por virem, por atenderem nosso convite, e tem muita prosa boa para chegar aí, né? Muito obrigada. É isso aí. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta aqui para a sequência do Arte e Notícia nos Estúdios Pinheiros. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Davi, aqui dos Estúdios Pinheiros, e quero convidar você que tem um conteúdo legal, que quer divulgar um pouco mais a tua marca, que quer realmente levar teu conteúdo aí nas redes sociais, seja no YouTube, Instagram, enfim, quer ter o seu podcast. Está na hora de você contar com os Estúdios Pinheiros, que nós temos aqui no Estúdio 2, um estúdio prontinho para o seu podcast. E você pode ver aqui, iluminação muito bem feita, a parte de áudio toda bem resolvida, prontinho para você vir aqui e gravar o seu podcast. Entre em contato conosco aqui nos números que estão aqui embaixo, que o Robson Pinheiro vai te atender e você vai ser muito bem atendido, vai ter a oportunidade de estar vindo aqui, conversar com a gente. Agende um horário que você vai se surpreender. O Estúdios Pinheiros fica aqui na cidade de Araras, então se você é da região, você também pode aproveitar, tá bom? Um grande abraço, nos vemos aí! Podcast Arte e Notícia, o som da informação. E voltamos no Arte e Notícia, o nosso podcast, hoje conversando com a Inajá e também com a Matilde, queridas, que vão contar uma história muito bacana. Aliás, esta história, tá pegando aí, ó? Esta história. Álbum das Bandas de Araras. Não a história do álbum só propriamente dita, que é um documentário histórico, aliás, necessário a todos os amantes da arte e da cultura de Araras, mas a população de modo geral precisa ter acesso a esse documento. Para as pessoas que ainda não as conhecem, quem é a Inajá e quem é a Matilde? Por favor. Bom, eu gosto sempre de dizer que a Inajá é alguém que herdou, né, dos pais o gosto pelos livros, pela escrita, pela história, pelos trabalhos manuais, né? Família versada em arte. Então, me tornei bibliotecária, porque nasci entre livros. É isso que eu ia te né? falar. Você, a Inajá, é filha do Nelson Martins de Almeida com a Dalila Salviato. Isso, eu ia chegar lá, né? Meu pai, então eu herdei essa veia de Nelson Martins de Almeida, meu pai, que é o historiador, com várias obras editadas, uma delas o álbum de Araras, edição 1948. Então, eu não imaginava, pelo respeito que eu sempre tive ao ofício, ao trabalho do meu pai, eu não imaginava que algum dia na minha vida eu pudesse estar envolvida com um trabalho. Por quê? Nós duas vamos falar conjuntamente. Eu falo de um lado, porque ele deteve com ele vários álbuns de Araraquara, álbum de Rio Claro, São Caetano, e aí vai, mais de 30 obras ele tem editado. E eu não imaginava que um dia eu pudesse
após a partida dele, né? Meu pai faleceu em 2012. Eu não imaginava que eu pudesse estar participando de uma obra inacabada, que ele deixou parte da obra, que é a história das bandas, né, a história das bandas de Araras, esse documentário, o álbum das bandas, né, que ele prezava demais álbuns, então nada mais justo do que ser o álbum das bandas. E então eu fico muito emocionada. Eu só te falo um negócio. Quando eu estava digitando, porque esse álbum foi digitado várias vezes, uma vez nós perdemos completamente, ele estava vivo ainda, e nós perdemos numa época que as digitações eram diferentes do que hoje, e eu acabei perdendo esse documentário. Então, quando nos encontramos, Matilde e eu, no intuito de levarmos avante esse documento, eu passava horas e horas à frente do computador e chorava, porque, isso eu já falei várias vezes e eu continuo falando, e até agora me emociona muito, porque eu gostaria que ele estivesse presente para ver a obra concluída. Para ver a obra concluída, que nós duas levamos avante. Segura aí. Essa é Inajá. E você, Matilde, quem é? Eu? Então, eu sou filha da Olga Salviato, do Carlos Viganò, conhecido como Seu Lico. Carlos Viganò, que dá nome à nossa escola de música. Carlos Viganò. O músico mais longevo da banda. Sim. Todos estão tentando ainda imitá-lo, mas não conseguiram, não. Acho 67 anos de banda é complicado, né? Tempo. E família muito simples, meu pai é marceneiro e foi para a música, porque meu avô também tocava acordeon, né? Então sempre gostou, né? Minha mãe tricoteira, né, como todas da família Salviato. A sua mãe, Olga, irmã da sua mãe, Dalila. Dalila, isso. Estão pegando aí? É isso aí. Então a gente cresceu nesse meio de fazer coisas bonitas, né, de trabalhos manuais, de ouvir música. Minha irmã, somos só 2 filhas, Ana Maria, acordeonista, professora de música formada, sempre tocava com meu pai, tocava em orquestra Copacabana, minha irmã tocava junto, e então é música, né? Dentro de casa foi música, mas meu pai nunca me incentivou, não, para estudar. Te deixou livre? Deixou livre. Você também? Sim. Deixou livre. Na verdade, os seus pais e mães, vocês cresceram numa atmosfera em que a arte, a cultura e a educação, né, está muito latente, predominou, né, Sim. na criação, na educação de vocês. Mas ao mesmo tempo, pelo que você me disse, você confirma agora também, não houve nenhum tipo assim de inclinação, né? Porque normalmente os pais às vezes querem, né, tal, aquela coisa, deixou livre, né? Mas mostrou o caminho. É mais ou menos isso, mostrou, né? Porque eu comecei a trabalhar, eu tinha 15 anos, quando eu comecei a trabalhar fora, estudar à noite, mas uns anos depois, acho que com uns 16, 17, eu já estava comprando um violão usado de um coleguinha de trabalho para começar, para estudar. E comecei a tocar sozinha, porque eu não fui aprender. A senhora ainda toca violão? Não, violão nem não. Nem arranha nada? Agora não. Poderia arranhar pra gente não, uma coisa. Agora não. Muitos anos, mas eu fiz 5 anos de violão erudito. Que bacana. Então eu fui estudar violão depois, trabalhando, né? Assim, trabalhava. Aliás, você falou uma coisa aí, que certamente você passou por isso. As nossas gerações passaram por isso. Havia um tempo nesse país ainda em que a gente trabalhava o dia todo e estudava à noite, né? Eu com muito cansaço, trabalhava, né, para conseguir
Construir a vida. Sim, fiz faculdade em Limeira, estudei E fora ainda, né? Limeira. Numa época que Araras era raro, já tinha Uniararas? Tinha Uniararas ou tinha? Não, tinha? não, eu entrei na faculdade Uniararas? em 74. Em 75 eu entrei na prefeitura. Então eu trabalhava o dia todo e estudava à noite. Então o violão era uma distração, tanto é que toda festinha de fim de ano, Era Matilde você, levava tava o violão para cantar. Terapêutico. Então levava para cantar nas festinhas de fim de ano da prefeitura, né? Fazer Sim. barulho. Sim. Era muito bom. Eu não sei porque o pessoal faz isso comigo também. Eu vou ter um churrasco atrás do violão. Só. Então é gostoso. Mas ninguém me convida para o churrasco em si. Era para cantar. Convida você para tocar violão. Né? Depois de um tempo, eu já tinha saído da faculdade e tudo, eu resolvi comprar um teclado, que foi uma coisa assim bastante desastrosa, que meu pai falou, isso não é um instrumento, porque é um instrumento elétrico, ele toca sozinho, não tem dinâmica, e você vai fazer o que com isso? Era teclado. Era um teclado. Não era órgão. Não, era um teclado. Você chegou a ter aula com o Wilson Não. Rosa? Não. Não. Eu falo Wilson Rosa aqui, para quem não sabe, foi o grande nome dos teclados nos anos 70, 60, 70, 80. E todos os casamentos, a maioria dos casamentos era o Wilson Rosa que tinha que tocar. Né? Mas ali também era uma coisa para eu me distrair, nunca foi para, né? Eu tinha uma queda para aprender flauta transversal e meu pai falava, de jeito nenhum, você não vai entrar nessa. Ele não me incentivou mesmo. Pelo contrário, né? E aí foi, né? E a gente sempre acompanhando ele, né? A vida inteira. Carnavais e tudo, onde ele estava, né? Não junto, porque era a profissão dele, né? Mas a gente vivenciava, né? E meu pai era estudioso, ele estudava para tocar. Enfim, a minha vida foi sempre assim, trabalhando, estudando, gosto muito de estudar. E só depois que ele faleceu que eu comprei um piano e comecei a estudar. Aí foi. Estudo piano ainda. Você fez a carreira como servidora. Você também, né, Najá? Trabalhou no serviço público? Não. Eu não trabalhei. Eu trabalhei no serviço público, eu fui convidada. Na época, eu fui indicada por uma colega, uma bibliotecária amiga minha, e eu fui indicada para desenvolver um projeto, estar à frente de um projeto. Uma parceria com o setor público. Uma parceria. Mas eu não trabalhei em serviço público. Eu trabalhei muito pouco em serviço público. Muito pouco. Me ocorre uma coisa aqui bastante interessante. Vocês são primas. Sim. Em casas em que a arte era difundida, vivida, respirada, transpirada, né, a todo instante. Naturalmente houve uma aproximação com esse mundo. Quando há essa aproximação, e onde entra propriamente a nossa querida e amada banda municipal? Você diz a banda ou você diz o álbum? O álbum, né? Álbum. A banda que é o objeto do álbum, na verdade, né? Seu pai já trabalhava, já estava na banda, já tocava na banda, não é isso? Meu pai sempre tocou na banda. Exatamente. O seu pai é historiador. Como é que se deu essa ideia de fazer essa história? Eu falo um pouco, a Matilde vai falar o lado dela, que é muito interessante. Eu digo o seguinte, eu morava em São Carlos nessa época e eu tinha a ideia de lançar o álbum. Eu não aguentava ver o álbum engavetado, precisava sair. E nós estávamos na casa da nossa tia, Beatriz, e em conversa... Conversei com ela esses dias por telefone. Em conversa, eu falando do álbum, tudo, a Matilde querendo fazer... Bom, então, Matilde... o meu pai recebeu a belíssima homenagem dos músicos com o nome da escola, né? E aí eu pensei, meu pai tem uma história para contar. Eu vou fazer um livrinho, uma cartilha, alguma coisa, porque eu achava interessante que cada aluno soubesse quem era Carlos Viganò. O registro disso, né? Por quê?
por que que a escola que eu vou aprender música chama Carlos Iganó? Quem foi esse homem? Né? E aí, conversando com a Inajá, ela falou, eu tenho o álbum. Eu falei, então por que que a gente não junta as histórias e vamos montar? Vamos dar continuidade. Você fica aí com a parte de digitação, de escrita, que é a sua praia, e eu tenho formação de sociologia. Eu vou pesquisar. Meu trabalho é de pesquisa, de jornais, de tudo que houver. Vou pesquisar desde o início, tudo que eu conseguir, e vamos além, até onde a gente tiver informação. E foi aí que foram quase 5 anos, né, Inajá, de pesquisa. Isso começou em 2012. Sim, por aí. Porque logo depois que meu pai morreu, eu fiquei com essa incumbência. Eu estava com o boneco em mãos até 77. Boneco, para quem não sabe, explique o que é o boneco, para quem não tem familiaridade com a linguagem. De fato, o boneco é praticamente um rascunho. Isso. É um livro, a grosso modo. É um protótipo. É um protótipo. É um livro que ainda não está editado, não está digitalizado, ele está em rascunho ainda. Então, eu tinha aquele volume em mãos, artigos de jornal, então estava todo formatado. Mas precisava, mas aí nós pensávamos, vamos avançar. De 77 para cá, muita coisa aconteceu. Sem dúvida. A Matilde, que acompanhou muito mais, porque ela esteve presente aqui todo o tempo, eu não, eu morava em São Paulo, morei em Ribeirão, então eu viajei um pouco, eu trabalhei em outros lugares. Então ela já tinha mais know-how do que eu nessa área, conhecia todos os músicos. Então nós duas começamos a fazer isso, e foi um árduo trabalho, muito árduo, porque eu vinha de lá para cá, ela ia daqui para lá, né, em São Carlos. Foram 5 anos. Foram pesquisas. Detalhe, tudo isso por iniciativa própria, sem projeto de patrocínio. Muito pouco. Que coisa, hein? Pouquíssimos patrocínios. Nós tivemos alguns que no fim, na última página, tem alguns. A família colaborou um pouco. Sim. Mas o valor maior assim, de tudo isso foi nosso mesmo. Né? E a satisfação de ter um documento desse, então nós paramos, então o intuito maior foi esse, e saiu, né, fragmentos biográficos de Carlos Iganó, de Nelson Martins, de Almeida, então saíram fragmentos do maestro Francisco Paulo Russo, então o álbum são 200 páginas, ilustrado, comentado. Então tem bastante documento, né, explicando o que foi toda essa manifestação bandística na cidade de Araras. E é interessante porque o álbum, a concepção gráfica, enfim, diagramação, ele eu diria assim, ele tem uma ternura com ele, que é muito própria do trabalho que vocês realizaram, né? Porque você pega, ele não é uma obra, ele é uma obra diferenciada, talvez justamente pelo componente emotivo disso tudo. Bom, posso fazer um adendo aí? Deve. A Matilde sabe muito bem isso, ela acompanhou muito bem, porque isso aí, quando você faz um trabalho, esse trabalho parece que ele entra tão dentro de você que ele se torna você. Sim. Então, eu não via diferença entre o trabalho e eu. Era uma extensão. Eu não deixei a gráfica mexer em nada. Eu apanhei, porque eu não tenho um conhecimento amplo de diagramação. Mas eu fiz tudo sozinha.
As fotos, a maioria das fotos não eram fotos, eram de jornais. Nós tínhamos que fotografar. Foi difícil. Então foi muito difícil, porque não tínhamos as fotos vivas, algumas fotos vivas. Então fotografávamos de jornal. Então foi para a gráfica várias vezes, eu fiz a conferência várias vezes. Infelizmente ainda tem alguma coisinha assim que ficou, mas então eu procurei dar uma conotação assim bem sentimental. Mas realmente. a obra ela é repleta disso. Qualquer página que você abra do álbum, ele vai te remeter a isso, a essa lembrança. Justamente, tem muito mais a ver. É o legado e a memória, né? Sim. E para vocês eu acho que tem um significado muito maior, no sentido de que vocês acompanharam essa história, você, sobretudo você, né? E o seu pai, Sim, documentando tudo isso, é quase que o trabalho de vocês, do seu pai paternal, de vocês maternal, né? Porque é uma homenagem aos nossos pais. É uma homenagem que nós fizemos a eles. E eu acho Por tudo que... Quando eu conheci o livro, aliás, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, porque a gente está quase já encerrando o nosso primeiro bloco. Nós vamos falar sobre 77, você falou 77, para quem não sabe, foi quando a nossa banda sagrou-se campeã nacional de bandas. E vocês vão contar essa história em mais detalhes. E depois eu quero lembrar aqui uma citação que toda vez que eu leio, aqui na página 81, a famosa citação do Júlio Medalha, não, que ela é tão forte, tão linda, né? Tão singela, a gente vai deixar para o próximo bloco. Mas eu digo a vocês uma coisa, com toda a sinceridade. Esse é um documento que, quando eu brinquei aqui com todo artista, todas as pessoas que gostam da arte e da cultura, não só as pessoas da arte e da cultura, mas é um documento da história da cidade, daquilo que faz parte da nossa memória, da nossa identidade enquanto ararense. Né? E não estou falando aqui ararense do ponto de vista ufanista, nada disso. Não é disso. Eu estou falando de singeleza e da importância de a gente entender que você disse uma coisa na sua intervenção que é sensacional. Foi você? Foi você. A leitura. Sim. O conhecimento vence a ignorância através da leitura. Sim. Né? E quando você pega um livro desse, eu vou usar um exemplo bastante prático. Eu tenho muita saudade do jornal impresso. Sim. Montar, sabe quando você folhear, para baixo, o ler editorial, cheiro, exatamente. Né? Exatamente. Alguém dirá assim, mas isso já foi, né? Foi uma outra época, tal. Mas eu me descobri hoje na qualidade de conseguir chegar, né, à titulação de professor de língua portuguesa através da leitura. Sim. Sendo iniciado com vários tipos de leitura. Você, bibliotecária, uma das coisas que me alfabetizou lá na tenra idade, sabe o que foi? Quadrinho infantil. Sim. Quadrinho infantil. Por quê? A vontade de ler, de conhecer, de saber. Então isso sempre esteve comigo. E os livros são maravilhosos. A gente deveria ler mais, é óbvio. E quando nós temos uma obra dessa que ainda algumas pessoas ou uma boa parte da população desconhece, a gente aproveita esse espaço para dizer conheça. Conheça por quê? E tem você na pode... biblioteca municipal. Tem na nossa biblioteca, tem lá no Centro Cultural, tem na Casa da Cultura, tem na Casa da tem Memória. nas escolas, muitas escolas já têm uma obra. Nas universidades. E eu vou dar um recadinho legal aqui para vocês. A gente vai falar mais sobre isso no segundo bloco.
Mas nós estaremos, elas gentilmente cederam 2 exemplares que nós vamos estar fazendo um sorteio para os nossos internautas, aqueles que nos seguem, enfim, dessas 2 obras. Depois eu vou explicar como nós vamos fazer isso e nas redes sociais vocês vão saber como também, tá bom? Mas eu tenho absoluta certeza, eu dei um exemplar desse que vocês me deram para um amigo querido e ele ficou bastante emocionado quando recebeu. Ele abriu e falou assim: rapaz, mas que coisa mais linda, que é isso? Eu nunca vi um negócio desse. Eu falei: velho, talvez seja justamente a importância e o significado que ele tem para todos nós, né? E esse livro, ele é mágico, porque quando a gente está assim, quietinha, nossa, o livro, às vezes vem, de repente, é alguém que liga, que convida para falar do álbum, é alguma informação que aparece do nada e aí a gente fala: lá vamos nós de novo, lá vamos nós divulgar o que é mais bonitinho, o que é mais bonitinho em vocês sempre foi isso, mas eu quero dizer agora, é que eu olho para vocês agora e vocês estão com os olhos lacrimejados, brilhantes, né? Porque falam daquilo que amam, daquilo que é verdadeiro, daquilo que tem valor. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Tá na hora já, né, seu produtor? Tá bom, muito obrigado. Tá falado, a gente vai para o intervalo, tomar uma aguinha e a gente volta para o segundo bloco, o bloco final do nosso Arte e Notícia. Hoje falando sobre a Banda Municipal. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Davi, aqui dos Estúdios Pinheiros, e quero convidar você que tem um conteúdo legal, que quer divulgar um pouco mais a tua marca, que quer realmente levar teu conteúdo aí nas redes sociais, seja no YouTube, Instagram, enfim, quer ter o seu podcast, está na hora de você contar com os Estúdios Pinheiros que nós temos aqui no Estúdio 2, um estúdio prontinho para o seu podcast. E você pode ver aqui, iluminação muito bem feita, a parte de áudio toda bem resolvida, prontinho para você vir aqui e gravar o seu podcast. Entre em contato conosco aqui nos números que estão aqui embaixo, que o Robson Pinheiro vai te atender e você vai ser muito bem atendido, vai ter a oportunidade de estar vindo aqui conversar com a gente. Agende um horário que você vai se surpreender. O Estúdios Pinheiros fica aqui na cidade de Araras, então se você é da região, você também pode aproveitar, tá bom? Um grande abraço, nos vemos aí! Podcast Arte Notícia, o som da informação. Estamos de volta no nosso Arte Notícia, mais um episódio, hoje recebendo a Inajá Martins de Almeida e a nossa querida Matilde Aparecida Salviato Viganò. Nome não, hein? Pois é. E eu quero falar para você aí, estou falando aqui do nosso sorteio. Nós vamos sortear 2 exemplares, gentilmente cedidos pelas meninas, e nós vamos... Como vai acontecer esse sorteio? Você vai entrar em contato conosco pelo WhatsApp 19 98907 1252. Está passando aí na sua tela. Vamos falar de novo? 19 98907 1252. E você vai escrever lá: eu quero o álbum. Ponto. Só isso. Aí nós vamos, evidentemente, a quantidade de pessoas que estiverem participando, nós sortearemos e divulgaremos nas redes sociais, quando nós certamente divulgaremos alguns cortes da entrevista, dessa conversa. Não é nem entrevista, é um papo, né, com vocês aqui. Feito? Voltando agora para esse bloco final, vamos falar propriamente de 1977, para a gente chegar até a publicação do livro, vocês fizeram na biblioteca, enfim, toda essa história, que foi muito bacana também, né? 1977, vocês acham que foi o ano, usando aqui uma linguagem popular, foi
o ano da grandiosidade da banda. O título em si de campeã nacional, ele premia de fato a grandeza da banda, ou é muito pouco ainda diante da importância que ela tem? Bom, eu acho que foi o título assim, máximo, porque era uma banda família, uma banda de músicos que não eram músicos profissionais. Então, eles levaram o conhecimento, tudo que eles tinham aprendido, o maestro Alfredo Pelegata, que tratava cada um como se fosse filho, e era uma união que não tinha, assim, era difícil de existir aquilo. Então, quando eles chegaram a esse ponto, foi tão forte, porque a banda era assim, como que eu podia dizer? Na cidade, era a menina dos olhos da cidade, e de repente veio essa oportunidade de participar, vieram alguns músicos que estavam um pouquinho mais avançados em conhecimento, mas de momento nenhum humilhavam o outro, cada um com o seu pouquinho, e virou uma coisa assim nacional. A banda levou o nome para o Brasil inteiro. Projetou a cidade. Ela né? projetou a cidade, a banda projetou a cidade. Então, não tem outra qualificação. É uma maior premiação mesmo. Porque quem viu, quem participou, quem vivenciou, as primeiras eliminatórias, outro dia estávamos em Monte Sião e eu lembrei que nós estávamos lá, nossa família, minha mãe, todos, fomos para Monte Sião com a banda, porque a banda ia participar de uma eliminatória no Coreto lá. E claro que ganhou. Coreto. Para quem cresceu vendo a banda, eu quero aproveitar para dar um testemunho aqui. Para algumas pessoas já falei isso, acho que já falei para vocês também. Em 22, quando que a banda retornou? Ano passado ao Coreto, não foi? 23. 23. E no ano passado, vocês estavam ali na frente, né, nos bancos da frente, bem no Coreto, eu fiquei para trás, bem para trás. Na entrada de quem sobe ali a Pedro Álvares Cabral, é uma rua da prefeitura. Para quem é daqui e conhece Arara sabe de onde eu estou falando, mas só para quem não é, se situar. E eu morei por muitos anos lá no final da Pedro Álvares Cabral, se não me engano, número 222. Naquela época, 2, 3 anos de idade. E a lembrança que eu tenho da banda é a minha mãe, meu pai, ora minha mãe, ora meu pai, mas quase sempre os dois. Eu subindo aquela rua e indo para a praça no domingo ver a banda tocar. Então a minha formação musical se deu como ouvinte da banda também. Mas sobretudo o ano passado, quando a banda estava tocando no Coreto, foi aquela coisa linda. Eu fiquei exatamente no mesmo ângulo e na mesma visão que eu tinha quando eu era pequeno. Olha como isso marca a gente. E fiquei parado ali naquele mesmo lugar, olhando, passando ali o meio-fio, sabe? Entrando já ali na praça. E observando aquilo, eu falei, meu... E eu fiquei pensando em quantas pessoas, assim como eu, vocês, quantas pessoas foram tocadas, cresceram, se formaram,
através disso. Então, nem nos meus melhores pensamentos e sonhos eu jamais imaginei um dia que 50 anos depois eu estaria secretário da Cultura na cidade. Sim. E que a banda estaria voltando. Então imagine a cabeça desse meninão aqui, ou desse menininho aqui lá de tantos anos, quando viu isso. Aquele pessoal tocando. E aí eu me aproximei mais, encontrei vocês e mais gente. E muitas pessoas que são contemporâneos, todos literalmente debulhados em lágrimas. Sim. Gente, é uma coisa tão grande isso, tão forte, que talvez as pessoas não entendam. Então, e você está falando de coreto? Meu pai tocava na banda no coreto. No coreto. E Que é a a marca da minha banda, né? mãe, que era uma mocinha muito lindinha, ia com uma das irmãs, A Olguinha. minha tia Nair, que era pequena. Então, mas a Olguinha é sua mãe. A Olga Tá. era minha mãe. É. E a minha tia Nair, que era pequena, de 5, 6 anos. Então, ela levava a tia Nair para ver a banda, mas ela ia ver meu pai. Ah, entendi. E aí eu vi, a banda tocava de manhã. Nessa época, onde estava sua mãe? Onde estava sua mãe nessa Bom, época? minha mãe era Nossa. pequena, era É pequena mais também. nova? Minha mãe casou Não, ela em era 30. mais velha que a Nair. Ah, então ela Ela já era era mais- mocinha, já- mas ela não acompanhava. A Olga era a filha mais velha, era a Ah. filha Volta mais de velha. 1930. Ah, entendeu. Porque minha mãe casou em 37, Entendeu. né? Namoraram 6 anos, então. E aí, quando voltava, minha avó falava assim: Nair, onde vocês foram? Foram passear no jardim? E ela dizia assim: Olico a Muca. Ela Olico, dedava a música. dedava a minha mãe, que minha mãe foi ver Olico Lico e a música. música. Olico, a Muca. Olha que legal. Então, a minha mãe tinha seus 15, 16 anos, Olha só. né? Então, tá aí, né? Que coisa, O né? coreto. Esse coreto. Muito bem. E quando eu falo de 77, que talvez tenha sido o título, aliás, a maior conquista, dada a relevância do evento, enfim, o circuito nacional, tudo isso. Mas a banda também foi premiada em várias situações, né? Mas Zequinha talvez o maior Gabriel. prêmio para todos nós que crescemos ao som da banda. Eu, por exemplo, era fascinado nos pratos do Joaquinzão. E aí eu ia para casa, mas a minha mãe, tadinha, ela não tinha muita panela. Eu gostava mesmo de ir, aliás, aproveitar, um beijo carinhoso para minha mãe, beijo para minha tia Nice. A tia Nice tinha panelas a doido e a rodo. Então, assim, era a minha glória, porque eu entrava embaixo da pia e aí ficava batendo prato, porque imitação, né? E você vê. Gente, é muito lindo isso, né? É muito bacana. E eu tenho, assim, que me conter, porque há um componente nessa história toda, que é o componente emocional, da história das nossas vidas, não só de vocês, né? Vocês colocaram isso, documentaram essa maravilha, e eu quero aproveitar aqui para a gente falar do lançamento do livro, já fazendo essa ponte, se vocês acharem que tem alguma informação que a gente precisa colocar ainda, que é o livro é maravilhoso, mas eu acho que uma das melhores partes do livro, é só uma opinião pessoal, está exatamente aqui na página 81, no trecho de uma citação do grande Júlio Medalha, maestro Júlio Medalha, gente boa, palmeirense, melhor ainda. Veja o que ele disse em relação à apresentação da nossa banda. Eu acho que foi o maior nível técnico que já se viu em banda no Brasil. Fizeram pianíssimos incríveis, estacatinhos nos metais, maravilhosos com uma delicadeza incrível. O maestro segurando a banda como se estivesse tratando de uma criança. Exatamente a relação paternal que vocês citaram do meu xará, Alfredo Pelegata, que por muito tempo
Eu acho que é o grande... Claro, o maestro Francisco Paulo Russo também, mas o maestro Alfredo, ele criou uma relação com a cidade e com a instituição muito forte, né? É isso. Ou estou errado? Bom, só um adendo aí que eu gostaria de estar colocando, é que você disse os concursos. Araras, eu penso que Araras foi muito premiada, muito abençoada, Sim. com seus músicos, com seus maestros, visionário. Francisco Paulo Russo foi um visionário que já em 1922, isso está contemplado no álbum, ele já ganha um prêmio. Ele com uma banda recém-formada, uma banda de músicos jovens, ele já ganha, ele é convidado a participar do centenário da independência. E ele ganha ali dentro, com outras bandas militares, ele ganha um prêmio, já é premiado. Então, em 1922, a banda de Araras... Ano da Semana da Arte Moderna. Da Semana da Arte Moderna. Ele já ganha um prêmio. Então, pensa, Araras, uma cidade interiorana de 1922, em São Paulo, que também era uma cidade pequena, diga-se de passagem, em 22, ele já ganha um prêmio. Então, pensa essa qualidade de músicos em Araras. Araras, eu fico imaginando o celeiro de músicos e versados em banda, né? Aí, no caso, nós estamos falando em bandas. E aí outros maestros sucederam o maestro Francisco Paulo Russo, grandes maestros, até chegar à premiação de 1977 com, né, Alfredo Pelegato. E depois vieram outros maestros também. Então eu penso, essa parte aí dos maestros falando sobre a nossa banda, que na final todos deram a nota máxima, a banda, reconhecimento. Reconhecimento. Então, grandes nomes da música, né, grandes eruditos ali no jurado, eles deram a pontuação máxima. Então, para nós ararenses, né, eu não sou ararense nascida aqui, mas eu sou ararense praticamente. Eu penso que é um motivo assim de júbilo. Sim. Termos tantos nomes, tantas pessoas, tantas figuras maravilhosas, além de serem profissionais, são pessoas, né, altamente amigas, que fazem parte do nosso sentimento. Verdade. Mesmo, já que estamos falando de sentimento. Né? Muito bem. E aí, em 2017, vocês lançaram essa obra maravilhosa. Vamos contar rapidamente a historinha disso? Vocês falaram que se reuniram lá durante 5 anos, fazendo toda a parte de pesquisa, documental, enfim. As coisas foram se sucedendo, né, dessa forma. Eu não imaginava esse lançamento, como ele iria acontecer. Até que houve os 40 anos, né, toda aquela manifestação dos 40 anos da banda, e nós ainda tínhamos um tempo a percorrer e não estavam prontos, né, Matilde? Não, quando foi feita a homenagem da Câmara, né, de 40 anos da banda campeã, não estava pronto. Ainda não estava pronto. Eu correndo para que saísse nesse mesmo ano. E aí nós conseguimos, então houve a premiação aí dos 40 anos, os músicos foram... 26 de junho de 1977. Isso, e em agosto, dia 20 de agosto, nós lançamos, né, fizemos um paralelo aí de lançar o álbum em 2017. Portanto, nós estamos falando da conquista, nós estamos com 47 anos. 47 anos, né, da conquista nacional e 7 anos do lançamento. Do lançamento. Quem sabe, 7 anos do lançamento. Quem sabe
o universo nos permita, não é? Daqui 3 anos, estarmos aqui falando sobre os 50 anos. Estaremos. Bom, Não é? isso Sem a aí já menor foi dúvida. falado. Isso foi falado na Câmara quando houve A a homenagem dos 45 anos. Nós já falamos Então que já estaríamos foi lá. ao ar isso. Então vai de 5 Está- em 5, é isso? É. Bom, agora seria os 50, 40, mas faltam só 45, 3 anos. 50, né? Pra agora 50 são 3 Pouquinho, anos. Passa Então, rapidinho. e quem sabe Vamos ainda, combinar? vamos um pouquinho, Vamos combinar, vamos deixar Pode combinado aqui. marcar aí. Daqui 3 anos a gente volta para falar e dos vamos 50 um anos. pouquinho Nem mais que for de longe. bengala, mas a E gente vamos volta. um Pode pouquinho ser, mais pode ser. longe. Vai lá. A Matilde não está sabendo o que eu vou falar agora. É. Ah, meu Deus. Ai, meu Ai, Deus. Jesus. Vamos um pouquinho mais longe. Quem sabe nós tenhamos algum material excedente e possamos fazer um complemento a esse documentário. Porque Acredito que material de Nós 2015 temos. para frente, nós temos. Então, nós temos mais 3 anos. Então, de 2015 até Agora, 2000, até agora que nós estamos conversando, mais 3 anos, nós podemos ter um belíssimo material. as últimas atuações, né, As últimas, da banda. nós temos alguns documentos guardados. Estão surgindo, inclusive, outras coisas que, na época, nós não conseguimos documentar, não achamos absolutamente nada, e agora foi encontrado umas fotos aí que nós vamos ter acesso Que bacana. para trazer essa história. Olha, Então tem coisa, Nós somos- Vamos contar esse sempre tema. tem, Nós somos porque uma a gente, caixinha de a gente é surpresa. xereta, a gente procura. Imagina. Essa. Não, nós somos sim. Nós somos sim. A gente Mas ser xereta corre é bom. atrás. Xereta Sim. no sentido de Sim, correr no bom sentido, atrás, lógico. de pesquisar, de entrar em contato. Fuçadoras. Pulsadoras bastante, inclusive. Sim. Inclusive, fazia tempo que a gente queria fazer página no Instagram, falar, será que, né? E nós já falou assim, você fuça em tudo, você faz, você erra, você apaga, faz. Eu falei, quer saber, o mais que pode acontecer não dá certo. Mas é importante. Então, vamos fazer. A gente precisa se adaptar à tecnologia. Sim. De repente, ontem nós pusemos um vídeo lá, consegui fazer um slide, falar no fundo, achei o programa, eu fui atrás, falei, vamos tentar. Botamos lá, já tem um monte de visualização, gente lá do Amazonas falando da banda. Falei, gente, que maravilha. E eu vou contar assim uma situação que logo vai estar lá no Insta. Entrou em contato com a gente um músico que está lá em Curitiba e que tocou na banda. Puxa vida. O maestro Murgili começou a estudar na banda com o maestro Murgili. Ele é peruano e veio morar em Araras. Meu pai. E ele é trompista. E Trompista é aquele que toca trompa. É isso? Isso. Muito bem. e Trompetista quem toca trompete. Trompete. e trombonista que toca trombone. E tem também clarinetista, que eu tentei ser, comprei o instrumento e fui em 2 aulas, não fui mais. Então, vejo que, de repente, eu me vi sábado conversando com essa pessoa e contando histórias, ele me mandando a história dele. Mas isso E no WhatsApp, no WhatsApp, né? tá. Entramos pelo Face, e aí pelo WhatsApp, mandou Que fotos, bacana. me deu um monte de coisa e de repente falei, meu Deus do céu, né? Mandou foto, tendo aula, menino, tendo aula com o maestro Que lembrança Murgili. maravilhosa. E tocou com o Marco também, o Marco Melinski. Sim. Tocou na banda de 'Faz parte da história. né? de 98 a 2000 e pouco,
ele tocou na banda de Araras. De repente, ele descobre a banda ali e ficou numa felicidade toda. Mas porque você né? Então, apareceu, quer dizer, né? está começando a frutificar já. verdade. Então, são mais histórias para a gente A contar. Inajá já mantém um blog ativo Bom, há um eu bom tenho, tempo já. né? eu ia falar sobre isso, inclusive divulgar também, quem Por quiser favor. conhecer um pouco mais da história. Fale pausadamente, enquanto você fala, vai aparecer embaixo da tela. Sim, Vai, o endereço. Nelson Martins de Almeida, .blogspot, não, Nelson Martins de Almeida, .blogspot.com. isso. Nelson Martins de Almeida, blogspot.com. .blogspot.com. No álbum também tem, né? Tem alguma página que tem as referências, tem os endereços, não sei exatamente aonde, mas tem. Agora eu não vou encontrar, mas deve ter por aí. Então é uma das referências que fala não só sobre as bandas, esse blog é mais voltado às obras do meu pai, mas tem muita referência sobre A história da álbum, banda. Banda municipal sempre, ad eternum, mas hoje é Cooperativa de Música Maestro Francisco Paulo Russo, uma entidade com um CNPJ próprio, jurídica, mas a história dela está atrelada à Prefeitura de Araras, né? Sim. Umbilicalmente ligado. Então, para a gente vai ser sempre a nossa banda. Meninas, eu sinto informar que nós estamos chegando ao final do nosso podcast, desse episódio. A conversa é muito gostosa, porque a gente fala daquilo que a gente ama, daquilo que é importante para a gente. E quero deixar esse finalzinho aqui. Eu falei para Matilda, ela não quer tocar violão. Ela falou que não vai tocar violão. Eu não vou, não. Eu não toco Né? mais violão. Não é a Você- questão de né? não querer mais tocar. Então eu deixo para a gente encerrar esse nosso papo com vocês falando o que vocês acharem que pode ser complementar nesses últimos 3, 4 minutinhos aqui. Pode falar, Inajá. Deixo para você. Bom, foi muito bom esse nosso papo, né, muito interessante. Eu penso que para a comunidade ararense, né, para o povo ararense, é de suma importância conhecer seus personagens, seus vultos, né, que nós temos muitas pessoas que às vezes a gente passa pela rua e não sabe quem é, não sabe o que faz. E né, nosso amigo Fredo, ele está dando essa oportunidade às pessoas, né, esses episódios que ele tem mantido até agora, e eu espero que vá muito longe para a gente ter oportunidade de conhecer mais pessoas. E essa abertura, né, de nós trazermos esse nosso trabalho, para nós é fundamental, né, mostrar um pouquinho do que foi feito, do trabalho de pessoas que se empenharam, né, por levar um pouco da história da cidade. Então eu penso que basicamente é isso. Eu agradeço o convite. Nada a agradecer, quem agradece sou eu. E certamente o nosso... A gente agradecer mesmo. É sempre bom estar divulgando, né? Alguma coisa que faz parte da história. E eu vou deixar uma fala aqui que eu coloquei quando houve uma homenagem no teatro, que a banda homenageou os 100 anos de idade do meu pai, centenário, de Carlos Ziganó. E quando eu falei sobre ele, eu terminei dizendo uma frase que eu vou dizer agora, que nós só vamos deixar de falar sobre essa história quando a gente não tiver mais memória. Lindo isso. Está no álbum, inclusive. Está no álbum essa fala, porque para nós duas, inclusive nós recebemos um agrado muito grande quando fomos entrevistadas na época que houve o lançamento do álbum, e eu uso essa frase, eu peço permissão para usar essa frase. Aqui pode tudo. Nós fomos denominadas as filhas da história. Eu achei lindo. Maravilhoso. Aliás, uma como que ele denominação chama? justa. Onere.
O Lucas, né? Lucas Neri, que entrevistou nos a gente. Grande entrevistou. jornalista. Ele nos entrevistou e, num dado momento, ele acabou citando isso e quando eu posso, eu agradeço e tomo para nós, porque realmente nós somos filhas da história. Meu pai é historiador, o pai da Matilde fez história, então, e nós continuamos, nós herdamos isso dos nossos pais e nós continuamos. E como a Matilde diz, nós só vamos parar com essa continuidade o dia que, quem sabe, a nossa memória se perca, né? Que nós não tenhamos mais memória ou tenhamos partido. Aí o registro está aí. Então é isso. A isto, meninas, nós damos o nome de legado. Legado, Né? é o legado, é o grande legado dos nossos pais, que nós, né, nós somos assim muito gratas, muito agraciadas por Deus, pelo universo e por termos os nossos pais, né? Esse encontro maravilhoso dos nossos pais. E agora, né, nosso trabalho, Matilde e eu, de uns anos para cá, trabalhando juntas, é muito gratificante. É um prêmio. Olha, É uma família, sabe? Você perguntou para o Edson o que é uma família, né? E ele falando sobre família, e o Neu também, né? O Irineu falando sobre família. E achei muito chocante isso, achei maravilhoso quando você disse isso. E eu digo sim, família é muito importante. E foi importante para a nossa vida, a nossa formação, os nossos pais que nos legaram isso, né? O gosto pela arte, pela música, tudo é uma arte, né? Literatura. Então, obrigada por essa oportunidade. E conhecer pessoas assim como você também. aqui Nós a gente fala agradecemos. sobre a vida, a gente fala sobre arte, cultura, fala sobre a vida, mas sobretudo é uma prosa para a gente entender que existem outras cores, que o mundo tem outros sabores, tem outras perspectivas, Sim. e a gente precisa aprender com os diferentes. Né? É isso. Beijo no coração de vocês, muito obrigado. Obrigada. Beijo para vocês. E vou aproveitar a carona da Inajá. Falou da família. Então, ó, lembrem, 19 989071252, nosso zap, você vai falar, eu quero o álbum. E a gente vai fazer o sorteio, vai para as redes sociais. E você vai... Tomara que ganhe, né? Eu já tenho o meu. Mãe, pai, obrigado. Obrigado por me pegar pela mão e me levar para a praça para ver a banda passar, cantando coisas de amor. Para você de perto, para você de longe, um beijo carinhoso e até o próximo episódio, sempre aqui nos Estúdios Pinheiros. Até mais. Podcast Arte e Notícia, com Fredo Júnior.